Existe, sim, uma lei para quebra de sigilos, né? Sigilos pessoais, de informação bancária, etc. É a Lei 9.296, que é de 96. E lá está escrito: não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando houver qualquer das seguintes hipóteses. Não houver indício razoável de autoria ou participação em infração penal e tal. Então, para que a justiça quebre o sigilo de alguém, é preciso que haja um indício razoável de autoria de um determinado crime. Assim é quando você está lidando com a justiça. A CPI, ela tem uma fundamentação e ela tem uma origem que também é política, por isso que ela chama Comissão Parlamentar de Inquérito. E aí a jurisprudência do Supremo pode ser traduzida, e são vários votos nesse sentido, nesta síntese do ministro Marco Aurélio. A fundamentação exigida das comissões parlamentares de inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis a dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante, isto é, da justiça. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada medida. Parte, assim, de elementos precários, longe ficando de revelar ao primeiro exame a convicção a respeito da participação de cada qual. Medidas que visem a elucidação dos acontecimentos hão de ser tomadas, é certo, de maneira segura, consciente, sem, no entanto, partir-se para impor a robustez dos elementos autorizadores das deliberações. Não entendi nada. Ele está dizendo o seguinte: a diferença do sigilo quebrado pela justiça, no caso da CPI, e isto também tem o ministro depois, o Celso de Mello, à época ministro, e outros tantos, basta que exista conexão entre esta quebra e aquilo que a CPI está apurando. Ainda que não se revista ali da convicção de que o cara, do ponto de vista penal, cometeu algum crime. É a elucidação daquilo que se investiga. Se o Supremo resolver se meter em cada quebra de sigilo, mas escuta, eu vou quebrar agora o sigilo de fulano, tem aí realmente o indício de que ele cometeu o crime? Ah, então não se elucida nada. Até porque muita gente vai à CPI para mentir. É farta a jurisprudência de que a quebra do sigilo em CPI basta que a pessoa esteja envolvida com aquilo que está sendo investigado. E claro, a CPI é de guardar sigilo das questões que não se referem à investigação. Não é? Tá uma bagunça isso. Porque ontem o Fux resolveu soltar uma notinha da presidência dizendo que atos gerais não se submetem ao princípio da prevenção, isto é, do juiz que decidiu primeiro, decide todos os casos semelhantes. Eu não sei o que quer dizer ato geral, nem ele sabe, ninguém sabe. O que eu sei é o que está no regimento interno do Supremo, no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil. E nesses 3 documentos, eu insisto, existe a prevenção. Portanto, haver 7 relatores para decidir se dá mandado de segurança ou não dá mandado de segurança, suspendendo quebra de sigilo, vira apenas uma bagunça. E é o que está em curso. Cada ministro decide segundo um valor. O Nunes Marques, por exemplo, resolveu tomar a lei na sua literalidade aqui. Ah, tem indício que cometeu crime? Não tem? Então acabou. Então eu suspendo. Não tem mais quebra. Impedindo que a troca de comunicações, por exemplo, do secretário executivo do Ministério da Saúde, quando o Pazuello era ministro, esclareça o que aconteceu em relação à compra de cloroquina, ao uso da cloroquina. Né? Da mesma forma agiu Roberto Barroso, com 2 outros nomes. Felizmente, a maioria até agora tem feito a coisa certa. E tem considerado a jurisprudência do Supremo. Havendo a conexão com o que está sendo investigado, sim, a quebra de sigilo é sustentada e deve ser mantida. Sustentável e deve ser mantida. Assim fez a ministra Rosa Weber, corretamente. O Carlos Wizard e o Felipe Martins,
esse assessor internacional, Felipe Martins, o Carlos Wieser, aquele empresário que compôs o tal do gabinete paralelo, né? Entraram com o recurso, com mandado de segurança, para suspender a quebra de sigilo aí telefônico e telemático. Ela disse não, está mantido. E ainda considerou que haver um gabinete paralelo é coisa muito séria na estrutura administrativa. Né? Porque acaba tendo uma atuação pública com resultado público, porém não pode responder por aquilo legalmente. Não é? Então agiu muito bem a ministra Rosa Weber ao manter essa quebra de sigilo. E agiu muito mal o ministro Nunes Marques. E agiu muito mal o ministro Roberto Barroso quando suspendeu quebras de sigilo. Qual era a fundamentação? Aquelas pessoas estão diretamente ligadas às ações tomadas no Ministério da Saúde e às omissões que resultaram na política de saúde que está em curso. Até porque o presidente Jair Bolsonaro, né, numa entrevista a uma TV de Rondônia, disse literalmente: foi feita uma live, ele está falando dessa turma aí, né? E ficou na minha página. Daí a CPI pega isso, diz que era um gabinete paralelo. E se fosse, qual o problema? Como? Todo o problema. A ministra Rosa Weber disse hoje. São pessoas que estão interferindo na política de saúde, mas não poderão responder, pelo menos na esfera administrativa, por aquilo. Não é? Desautorizando muitas vezes não, com frequência, aquelas que são as autoridades que realmente respondem pela questão. Ou nós não vimos isso quando o Mandetta era ministro? Ele adotando procedimentos segundo a orientação da ciência e o gabinete paralelo fazendo outra coisa. Né? E eu sou justo, veja só, o Nunes Marques tinha dado uma liminar para o Witzel não comparecer à CPI, se não quisesse comparecer, espelhando-se na liminar que a Rosa Weber deu para o Wilson Lima, governador do Amazonas. Wilson Lima, governador do Amazonas, investigado já, réu já. Ele sendo investigado, ele sendo réu, de fato ele não é obrigado a comparecer, correndo o risco de, numa resposta ou outra, eventualmente produzir prova contra si mesmo. A jurisprudência, nesse caso, é clara. E o Nunes Marques, quando autorizou o Witzel a não comparecer, e o Witzel escolheu ir, só não era obrigado a responder a tudo, ele agiu certo. Então, quando age certo, eu digo que age certo. Não tem nenhum problema em dizer que age que mesmo o Nunes Marques, o que me constrange no caso do Nunes Marques é ele agir certo de maneira tão rara. Né? É isso ser tão excepcional, porque no geral ele age errado. No geral, ele se comporta mal. Agora que fique claro, que os senhores advogados, inclusive, juristas, consultem a jurisprudência do Supremo sobre a quebra de sigilo, e até os ministros do Supremo, no caso Barroso e o Nunes Marques, consultem a jurisprudência do tribunal ao qual pertencem, para saber em que circunstâncias se dá ali a quebra de sigilos das pessoas que estão sendo chamadas a depor na CPI. Até porque muitas quebras decorrem de mentiras que estão sendo flagrantemente contadas. É bom que fique claro. Nesse sentido, meninos, nós temos novas quebras de sigilo e, num caso, uma ampliação da quebra de sigilo. Vai lá. Isso, quebra de sigilo fiscal, telefônico e bancário de sócios de farmacêuticas, Reinaldo. São eles: Renato e Renata Spaliti, que são presidente e diretora da empresa Aspen, que produz cloroquina,
Francisco Maximiano, que é sócio da Precisa Medicamentos, representante brasileira do laboratório indiano Bharat Biotech, e José Alves Filho, sócio-administrador do laboratório Vitamedic, em Anápolis, Goiás, que produz a ivermectina. No caso de Carlos Wizard, Reinaldo, empresário, que já tinha tido quebras e quebrados, né, os sigilos telefônico e telemático, houve uma ampliação hoje. Agora, também foram quebrados os sigilos bancário e fiscal dele. Além disso, a CPI retirou hoje o sigilo de documentos enviados pelo Itamaraty, pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz. No que fez muito bem, né? Em não havendo nada ali que prejudique a investigação, começo por suspender o sigilo de documentos. Não havendo nada ali que comprometa a investigação, não tem por que ser mantido em sigilo. Quanto ao sigilo desses outros, o que é que justifica? Bom, vamos ver. Se eu vou lá para a lei, então vamos lá. Vamos aqui discutir com advogados, né? Inclusive com um amigo meu que está brigando comigo porque diz que eu estou errado. E eu acho que eu estou certo. Advogado ele, né? Eu faço isso. A Lei 9.296. Eu tenho, por enquanto, um indício de que esses diretores de farmacêutica cometeram um crime? Bom, o que eu tenho por enquanto é o seguinte. Isso está claro. A política determinada de uso de cloroquina e hidroxicloroquina, que não funcionam. Aliás, a gente precisa parar com esse negócio que cuja eficácia não está confirmada. Tem que ser dito de outra maneira. Cuja ineficácia está confirmada. De ineficácia confirmada. Então, a compra deliberada desses medicamentos, enquanto se atrasava a compra de vacinas, havendo evidências de que essas pessoas são próximas do presidente Jair Bolsonaro. Todas as quebras absolutamente justificadas. E justificáveis no âmbito da CPI, porque diretamente relacionadas com aquilo que se investiga. Entendem? E a mesma coisa em relação ao senhor Carlos Wizard. Carlos, né? Carlos, não, Carlos Wizard. Compôs o gabinete paralelo. Interferiu diretamente até na divulgação do número de mortos. Vocês se lembram disso? Sim. Partiu dele a sugestão de omitir os números. E depois nós ficamos aí durante 15, 20 dias atualizando dados. Não é? No caso por exemplo, da Bharat Biotech aqui, da empresa Precisa Medicamentos, pode não ter havido nada de irregular, mas o fato são as vacinas mais caras compradas, quando lá atrás se deixou de comprar Pfizer alegando o preço. E em vez de se fazer a compra direta ao Bharat Biotech, se usou uma empresa intermediária, que obviamente não fez isso de graça. Por que não diretamente a negociação com a empresa indiana? Por que teve intermediário? É preciso que se apure, ué. Pode se apurar e chegar à conclusão que não foi crime. A mesma coisa o uso da comprovadamente ineficaz ivermectina. Tudo absolutamente claro, tudo absolutamente justificável. Dentro daquilo que faz uma CPI. E basta consultar a jurisprudência do Supremo para saber quando é que a CPI quebra sigilo. Sem agressão nenhuma, nenhum princípio. Eu já disse, não pode quebrar sigilo de gente que não tem nada a ver com peixe. Tem nada a ver, que nem aparece na história.
Agora, se aparece numa investigação gravíssima de um crime, quando menos de política pública, que gerou o que gerou, aí não, senhores. Aí a gente não pode usar leis que garantem direitos como uma espécie de biombo para justificar agressão fundamental a direitos. Não? E eu insisto, há jurisprudência firme no Supremo a respeito. Uma comissão parlamentar de inquérito tem poderes próprios dos poderes jurisdicionais neste caso, né? Portanto, podendo quebrar sigilo, mas ela continua a ser uma comissão parlamentar de inquérito. E, inclusive, um ministro do Supremo, quando vai lá suspender uma quebra de sigilo, é preciso tomar muito cuidado para saber se ele não está provocando uma interferência indevida no outro poder. Que conduz uma investigação que é também de caráter político, de escolha de políticas públicas, política em sentido amplo. E não é possível que tantos ministros do Supremo tenham se debruçado sobre essas coisas, das mais variadas correntes, e tenham errado tanto assim. Até porque tem uma outra coisa aí que alguns amigos meus estão desconsiderando, né? A CPI, ela não tem poder de polícia no sentido de mandar investigar, de abrir inquérito. E aí, aberto o inquérito, remete para o juiz. Já com toda a investigação feita. O senador não sai por aí investigando pessoas. Ou sai? E, portanto, você tem, antes de chegar ao juiz, você tem uma investigação exaustiva, se o trabalho é bem feito, para chegar à quebra de sigilo ou não. O senador não tem esse poder. Aliás, a lei que estão alegando para contestar a quebra de sigilo nem fala de quebra de sigilo de CPI. Fala de Ministério Público e de polícia. Nós estamos falando de outra coisa. A minha tese está muito bem defendida. Viu? Às vezes, como vocês veem, às vezes eu fico debatendo com alguns amigos meus ocultos, né? Eu não falo nome, né? São amigos mas ocultos. Ele sabe. Mas a minha tese está clara, não está clara? Está clara. Viu? Você, meu amigo. Beijo, mas você está errado. Acontece. Acontece.